Desde os primórdios da humanidade, a busca por sentido e verdade levou civilizações inteiras a confiarem em escritos considerados sagrados. Mas o que torna um livro realmente divino? No cristianismo, essa resposta é extremamente clara: a Bíblia Sagrada. Mais do que um simples registro histórico ou uma coletânea de sabedoria antiga, a Bíblia é a própria palavra de Deus, a autoridade máxima para a fé e prática cristã. O problema é que essa autoridade é constantemente desafiada. Em um mundo onde inúmeras vozes disputam a verdade, como é que nós podemos confiar que as Escrituras são, de fato, a revelação divina? Porque a sua infalibilidade é um pilar inegociável da fé cristã. E quais são os perigos de colocar outras fontes de autoridade acima da Bíblia? Hoje nós vamos explorar, com a graça de Deus, essas questões a fundo. Vamos examinar as Escrituras. Permaneça conosco e tenha sua fé fortalecida pela palavra de Deus. A paz do Senhor, amados irmãos. Esse é o canal Espaço EBD e é um prazer tê-lo conosco. Hoje nós estudaremos a lição de número 13, primeiro trimestre de 2025, com o tema geral Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. A lição de hoje traz o título Perseverando na Fé em Cristo. A leitura bíblica em classe que nós iremos fazer está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 10 ao versículo de número 17. Acompanhe conosco a leitura. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Amados irmãos, os objetivos gerais desta lição são mostrar que diante das heresias é preciso ter uma perseverança, enfatizar a necessidade de sempre aprender com a palavra de Deus e, por fim, considerar as Escrituras como o fundamento da vida cristã. Que Deus nos abençoe nesse estudo. Nós estamos hoje, com a graça de Deus, fechando mais um ciclo, encerrando esse trimestre que tanto tem nos abençoado, e a palavra de Deus, tenho certeza que tem nos servido de vacina para que nós não venhamos a adoecer na nossa caminhada de fé. Irmãos, o ponto 1 da nossa lição, muito importante, vai nos falar: diante das heresias é preciso perseverança. Irmãos, a perseverança na fé e a luta contra as heresias são temas centrais que ecoam ao longo da história do cristianismo. Desde os tempos apostólicos até os dias atuais, nós vemos essa realidade no seio da igreja. A vida de Timóteo, como descrita nas epístolas de Paulo, serve como um exemplo vívido de como os crentes, eles são chamados a manter-se firme em sua fé, mesmo diante das adversidades, das tempestades, das perseguições que possam surgir. Timóteo, embora jovem, ele demonstrou uma resolução profunda em seguir a Cristo, algo que vai além de um simples desejo passageiro. Precisamos entender isso, e fica muito claro na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15, ele diz claramente, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. Ele está se referindo a Timóteo, a qual habitou primeiro a tua avó Lóide e a tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Paulo mostra claramente que Timóteo não tinha apenas uma fé genuína, mas também uma fé que foi cultivada e fortalecida ao longo de sua vida desde a sua infância. Isso indica, irmãos, uma resolução profunda e duradoura, não um mero desejo passageiro. No capítulo 3, versículo 14 e 15 da segunda epístola de Paulo a Timóteo, Paulo mais uma vez confirma e enfatiza a vida de propósito que Timóteo vivia. O texto diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que fosse inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Essa resolução, irmãos, é um chamado para todos os cristãos, um chamado para que nós vivamos uma vida de propósito, alinhado com os ensinamentos de Jesus, mesmo que isso signifique enfrentar oposição e sofrimento. A palavra de Deus, ela nos ensina que sofrer por causa do evangelho não é um sinal de derrota, muito pelo contrário, mas é uma oportunidade de glorificar a Deus. Reflete exatamente
exatamente a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Quando Paulo ele escreve a sua carta aos Filipenses, no capítulo 1 e versículo 29, ele diz: "Pois foi concedido a vocês não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por ele." O apóstolo Paulo, ele deixa claro exatamente isso, irmãos, em seu ensinamento, que o sofrimento por Cristo, ele é uma graça concedida aos crentes, uma oportunidade, na verdade, de participar dos sofrimentos de Cristo, algo honroso, uma oportunidade de glorificar a Deus. Essa é uma realidade vívida, irmãos, da qual o crente fiel, ele não escapa. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, Paulo ele escreve: "De fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos." Irmãos, o sofrimento e a perseguição são parte integrante da vida cristã, mas também são um sinal de que nós estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 17 e 18, ele diz: "Ora, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória." Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, isto porque o sofrimento por Cristo nos une a Ele, nos prepara para uma glória futura. O sofrimento do crente tem um propósito eterno. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 41, nós vemos um relato que nos enche de fé. Apesar de serem castigados, os apóstolos, eles se alegram por sofrerem por Cristo. Nós vemos que naqueles dias a obra de Deus estava sendo feita, milagres e maravilhas aconteciam no meio do povo por intermédio dos apóstolos. Os sacerdotes e os saduceus mandam prender os apóstolos, prendem na prisão. Um anjo solta os apóstolos de forma milagrosa. Eles continuam pregando o evangelho. Logo de manhã cedo são chamados novamente para o iminente julgamento. E nesse julgamento, um fariseu famoso, por nome de Gamaliel, ele diz: "Olha, se o que esses apóstolos estão fazendo for de Cristo, nada vai detê-los. Se for da parte deles mesmos, fatalmente esta obra se desfará." Eu estou, obviamente, que parafraseando, irmãos. Mas veja, fica decidido que agora eles seriam açoitados e seriam soltos. Mas o que nos chama a atenção, o que nos enche de fé, é exatamente a declaração que aqueles homens de Deus, eles dão, e fica registrado para que a nossa fé, ela seja fortalecida. A Bíblia diz claramente que isso não os desanimou, mas fortaleceu a fé e o compromisso com o evangelho. Eles continuaram pregando diariamente no templo e nas casas sem medo de ameaça. O texto, ele vai dizer claramente: "Os apóstolos saíram do sinédrio regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus." Veja, amados irmãos, as perseguições aos cristãos não é apenas uma realidade histórica, mas também uma experiência contínua para muitos cristãos ao redor do mundo. A perseguição pode assumir várias formas. Às vezes pode ser uma oposição aberta e violenta. Às vezes pode surgir de formas mais sutis, como discriminação, marginalização. No entanto, irmãos, a promessa bíblica, ela é clara, inequívoca, eterna. Aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo enfrentarão perseguições. Isso não deve ser visto, irmãos, como um motivo para o desânimo. Muito pelo contrário, deve ser visto e enxergado por nós como uma confirmação de que nós estamos no caminho certo. A presença do Espírito Santo, da glória de Deus, repousa sobre aqueles que sofrem por causa da fé, fortalecendo-os, capacitando-os a perseverar. O apóstolo Pedro fala isso na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 14. "Se você é insultado por causa do nome de Cristo, feliz é você, pois o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês." Louvado seja o nome de Jesus. Além das perseguições externas, a igreja primitiva também enfrentava desafios internos, representados pelos falsos mestres, heresias que tentavam desviar os crentes da verdade da palavra de Deus, da doutrina verdadeira. Paulo, em suas epístolas, ele adverte veementemente contra esses enganadores que se infiltravam nas comunidades cristãs com ensinamentos errôneos, distorcidos. Eles procuravam introduzir doutrinas falsas no meio dos crentes. Esses falsos mestres, irmãos, muitas vezes usavam linguagem persuasiva, usavam frequentemente argumentos que aparentemente eram lógicos, mas isso ele fazia para enganar os incautos.
No entanto, as suas intenções eram extremamente malignas. Eles buscavam desviar os fiéis da simplicidade e da pureza do evangelho. O apóstolo Paulo, ele os compara a embusteiros, a charlatões, cujo destino é desastroso, pois eles estão construindo sobre areia e não sobre a rocha firme, inabalável, que é Jesus. A luta contra essas heresias, irmãos, não é uma batalha do passado. Ela continua relevante nos dias de hoje. Em um mundo onde a verdade ela é frequentemente relativizada, onde a proliferação de doutrinas e ideologias conflitantes é uma coisa cada vez mais constante, os cristãos, eles são chamados a discernir, a rejeitar o que é falso. A palavra de Deus, irmãos, nos ensina em 1 João, capítulo 4, versículo 1: não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Essa é a receita, irmãos. Isso requer um profundo conhecimento das Escrituras, isso requer uma vida de oração, principalmente uma vida de comunhão com Deus. A palavra de Deus, irmãos, é a nossa âncora, é o padrão pelo qual nós precisamos avaliar os ensinamentos e as doutrinas que muitas vezes se apresentam. Paulo ele exortou Timóteo, devemos guardar, como Paulo exortou Timóteo, nós devemos guardar o bom depósito da fé que nos foi confiado, mantendo-nos, irmãos, firmes na verdade, rejeitando qualquer coisa que se desvie dela. A perseverança na fé, irmãos, não é apenas uma questão de resistência passiva. Na verdade, é uma atitude ativa de buscar a Deus, de buscar a vontade do Senhor. Envolve uma decisão diária de seguir a Cristo, mesmo quando o caminho é difícil. Envolve uma confiança inabalável na promessa de Deus e na confiança de que Ele está conosco, mesmo nas provações. Envolve, irmãos, uma disposição de sofrer por causa do Evangelho, sabendo que o nosso sofrimento não é vão no Senhor, mas tem um propósito eterno. A vida cristã, ela é uma jornada de fé, é uma jornada de esperança, de amor, e é através da perseverança que nós demonstramos a autenticidade de nossa fé e a profundidade do nosso compromisso com Cristo. Jesus, inclusive, nos ensina, irmãos, que o sofrimento por causa dele é motivo de alegria. Vou repetir, o sofrimento por causa de Jesus é motivo de alegria. Está ligado a uma recompensa celestial, a uma identificação com os profetas, com os servos de Deus que sofreram antes de nós. No Evangelho escrito por Mateus, capítulo 5, versículo 11 e 12, Jesus nos diz: bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Se alegrem, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Irmãos, independente do desafio que nós enfrentaremos, precisamos ter uma certeza: a vitória já foi garantida por Cristo. A nossa tarefa é permanecer fiéis, confiando na graça, confiando no poder para nos sustentar. Paulo ele escreveu aos Romanos no capítulo 8, versículo 37: em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, no segundo ponto da nossa lição vai nos dizer: aprendendo, sendo inteirado e sabendo. Irmãos, a palavra de Deus desde os primórdios se revela como um alicerce inabalável para a vida daqueles que creem. Quando nós olhamos para a trajetória de Timóteo, nós vemos que a sua fé não brotou por acaso, mas ela foi cultivada com cuidado por gerações. A sua mãe e a sua avó, mulheres de profunda comunhão com o Senhor, não apenas lhe transmitiram histórias, mas lhes apresentaram um legado vivo, as Escrituras, a palavra do Senhor. Esse ensino doméstico, aliado à orientação de Paulo, mostra que a verdadeira sabedoria, irmãos, nasce da combinação entre a revelação divina e o testemunho humano. A Bíblia não é um livro distante. Ela se encaixa nas relações, nas famílias que oram juntas, nas comunidades que guardam a fé. A inspiração das Escrituras, irmãos, vai além de um conceito teológico. Cada linha da Bíblia carrega o hálito do Criador. Sabe o que é que isso significa? Primeiro, não significa
significa que os autores humanos foram meros instrumentos passivos. Pelo contrário, Deus honrou as suas personalidades, as culturas, os contextos, guiou esses homens de Deus de modo que, mesmo em sua humanidade, registrassem verdades eternas. Moisés escreveu com a precisão de um líder legislador, Davi com a paixão de um profeta, Paulo com a clareza de um mestre. A diversidade de vozes não dilui a unidade da mensagem da palavra de Deus, pois o mesmo Espírito inspirou os profetas e continua a falar hoje, tornando a sua palavra viva e eficaz, como nós vemos em Hebreus capítulo 4 e versículo 12. Permanecemos firmes, irmãos, não apenas por tradição, mas porque as Escrituras nos confrontam, nos corrigem, nos restauram. Timóteo, ele foi exortado a guardar o que ele aprendeu, não por rigidez, mas porque a Bíblia é como um fio de prumo em um mundo de incertezas. Quando a cultura questiona valores eternos, a palavra de Deus é ela que nos lembra que Deus não muda. Quando a dúvida, irmãos, assalta o coração, ela aponta para Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A firmeza, irmãos, não é mera repetição de dogmas, mas é uma confiança ativa naqueles que cumprem as suas promessas. Quando nós enxergamos a vida de Timóteo e o testemunho que Paulo dá dele, de sua fé, nós vemos que o lar, irmãos, ele continua sendo o primeiro altar onde a fé ela é transmitida. Em Deuteronômio capítulo 6, nós não temos somente um manual pedagógico, mas nós temos um chamado ao relacionamento. Deus, ele dá expressamente a sua ordem. Estas palavras estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos. Irmãos, a educação cristã não se resume a horários de devocional, mas impregna conversas, gestos cotidianos e até silêncios cheios de significado. A igreja, por sua vez, irmãos, não substitui a família, somente fortalece, oferece comunhão, ensino coletivo. É uma dualidade, na verdade. É nessa dualidade entre o íntimo e o comunitário que a fé ela se enraiza, se frutifica cada vez mais. Irmãos, a Bíblia não é um livro de respostas fáceis, mas é um convite a uma jornada. Ela nos faz sábios para a salvação porque revela Cristo, o Verbo que se fez carne. As páginas da Bíblia não evitam temas complexos como traições, guerras, fracassos, mas mostram, irmãos, como a graça de Deus ela redime até o mais caótico dos cenários. É por isso que, mesmo em meio a perguntas sem respostas, nós podemos descansar. A palavra não nos foi dada para explicar tudo, mas para nos levar àquele que é a própria verdade, conforme João 14 e versículo 6. Nela, irmãos, nós encontramos instrução. No ponto 3 da nossa lição, nós vemos, tendo as Escrituras como fundamento. Irmãos, o ponto 3 é mais um reforço de toda a lição. A Bíblia é a palavra de Deus. Não é apenas uma coleção histórica de histórias antigas, nem somente um conjunto de regras religiosas, irmãos. A Bíblia é o alicerce vivo que sustenta a fé e a prática cristã. Desde o Gênesis até o Apocalipse, cada página respira a mesma verdade. Deus se revela ao homem de maneira progressiva, mas sempre coerente. O Antigo Testamento não é uma relíquia ultrapassada. O Novo não é uma invenção desconectada. Juntos, eles formam um único tecido, onde promessas feitas a Abraão, Moisés e Davi encontram seu sim em Cristo. Quando Jesus caminhou com os discípulos no caminho de Emaús, ele não descartou as escrituras hebraicas. Pelo contrário, a Bíblia diz claramente que ele explicou onde constava a respeito dele em toda a escritura. Ele mostrou que a sua vida, a sua morte, a ressurreição eram, na verdade, o cumprimento de um plano traçado desde a fundação do mundo. Irmãos, a inspiração divina das escrituras não é um conceito abstrato. É, na verdade, um convite à intimidade. Quando Paulo afirma em 2 Timóteo, capítulo 3 e versículo 16, ele diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Irmãos, ele não está se referindo aqui apenas a uma qualidade sobrenatural dos textos. Ele está falando de um propósito prático, moldar corações. A mesma voz que ordenou lá em Gênesis
haja luz, no princípio de tudo, ecoa nas cartas paulinas, corrigindo, consolando, guiando a igreja primitiva e continua hoje, irmãos, a falar conosco. Não há hierarquia entre os livros sagrados, todos testemunham acerca do mesmo Deus. O salmista que clama: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E o apóstolo que exorta a que nós nos revistamos da armadura de Deus. Eles estão unidos, irmãos, pelo mesmo Espírito que transcende eras, transcende culturas. A autoridade das Escrituras não se baseia em votos humanos, em tradições, mas no caráter imutável de Deus. Os profetas do Antigo Testamento, irmãos, muitas vezes rejeitados em seu tempo, os apóstolos do Novo Testamento, perseguidos por proclamar a Cristo, não escreveram por ambição, mas por obediência a uma chamada divina. O apóstolo Pedro, por exemplo, que um dia vacilou em sua fé, tornou-se coluna da igreja justamente porque as suas cartas não carregam opiniões pessoais, mas carregam a palavra profética. A Bíblia, irmãos, desafia a nossa tendência de adaptar a verdade aos nossos desejos. Em vez disso, ela nos convida a sermos transformados por ela. Hoje, em um mundo fragmentado por incertezas, as Escrituras permanecem como âncora. Elas não oferecem respostas simplistas, mas conduzem o crente a uma profundidade no caráter de Deus. Quando nós enfrentamos dilemas éticos, conflitos relacionais, crises existenciais, a Bíblia não é um manual de regras secas, é um mapa que vai apontar diretamente para Cristo, e lá nós seremos socorridos. Nela estão contidos tesouros de sabedoria e conhecimento. Até mesmo, irmãos, as narrativas mais difíceis, como o silêncio de Deus diante do sofrimento de Jó, revelam que Ele está no controle de tudo, mesmo quando o mistério nos cerca. Irmãos, a palavra não foi dada apenas para informar, mas para formar discípulos. Ela nos equipa não apenas para boas obras, mas para uma vida inteiramente alinhada com a vontade de Deus. Quem mergulha na Bíblia, irmãos, descobre que mais do que letras e uma página, é o próprio Cristo quem se revela, o Verbo que se fez carne, a luz que dissipa toda escuridão. E nele, irmãos, nós encontramos não apenas orientação, mas o próprio autor da vida que continua a escrever a sua história em cada um de nós. Por fim, concluímos um trimestre por bondade e misericórdia de Deus. Queremos agradecer a cada um que tem assistido às nossas aulas. Eu espero e desejo do fundo do meu coração que as aulas aqui tenham abençoado cada um de vós. Espero que as aulas que os irmãos ministrem sejam aulas abençoadas, que o Espírito Santo possa nos capacitar cada vez mais e que estejamos mais uma vez empenhados nesse próximo trimestre que se inicia a levarmos o conhecimento e a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal. Comente, compartilhe, curta este vídeo para que alguém seja abençoado com esta palavra. Deus abençoe.